Coraline, o amor da vida de muitos e o trauma na vida de muitos outros. Um filme bem sombrio, com personagens estranhos, músicas tensas e uma narrativa que assusta qualquer criança. Mas assim como acontece nos filmes da Disney, Coraline é um filme muito mais pra adulto do que pra criança. E eu digo isso porque ele é o meu filme favorito da vida mesmo. E muito disso porque todas as vezes que eu reassisto, eu pesco alguma coisa a mais ou tenho uma interpretação diferente sobre uma cena X. Então, é um filme que cresce contigo. Esse é um dos vídeos que eu trago aqui, um filme que mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva sobre a vida e amadurecimento, autodesenvolvimento, enfim. E Coraline, pra mim, é um filme, como eu falei, que por ele crescer com a gente vai se identificando com ele em diferentes fases da nossa vida, justamente pelos pontos que eu vou trazer nesse vídeo. Coraline, pra mim, é uma das metáforas mais fortes sobre amadurecer, fugir da própria realidade e também pagar o preço por tentar a todo custo viver uma vida perfeita num mundo perfeito. O que é totalmente natural para uma menina da idade dela. Todo mundo já passou por essa fase e todo mundo vai passar. Eu acho que é um evento canônico da nossa vida. Nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos vão passar por isso, não importa o quanto a gente tente excluir a dor dos nossos filhos e afins. Isso vai acontecer, deve acontecer, porque é justamente isso que define o início da nossa jornada de amadurecimento, sabe? E de enxergar a vida real como ela é. É nesses momentos que a gente entende os nossos sentimentos, entende o que é o sentimento frustração, o que é o desapontamento com a tua realidade. Coraline, nesse filme, tá literalmente de saco cheio da vida dela. Pais ausentes, casa nova, chata, sem graça, em outra cidade, outro estado, a gente não tem plena certeza de pra onde que ela se mudou, né? Só sabemos que ela saiu da cidade que ela morava e por isso ela não tem os amigos dela lá junto com ela, então ela passa por toda essa transição sozinha, totalmente solitária e com muito tédio. E aí surge a outra mãe oferecendo tudo o que ela precisava. Atenção. Essa é uma parte do filme que até as cores dele mudam, ficam mais vibrantes, mais alegres, justamente para representar essa diferença na cabeça dela, né? A visão dela sobre aquele mundo. E só que já dá para fazer uma conexão muito forte com a vida real, que é uma coisa que a gente faz adoidado. Eu, pelo menos, faço muito isso. Tenho que aprender a parar de fazer isso. Que é ficar, né, projetando um outro mundo, uma outra realidade, um outro tudo, sabe? Acho que é até um livro que representa muito isso, essa questão da gente ficar viajando por diferentes realidades que a gente poderia ter na nossa vida. É o livro A Biblioteca da Meia-Noite. Isso acontece com a gente o tempo todo, né? Totalmente normal, comum. A gente se projetar em situações melhores, em momentos melhores. Isso, na verdade, até certo ponto, ele é até positivo, porque nos ajuda a desprender um pouco daquela dor do momento e ver um objetivo a longo prazo, no futuro, sabe? Mas o ponto é, a gente também faz isso pra justamente fugir de frustração, fugir da tristeza e não encarar os nossos sentimentos. E aí a gente entra naquele looping de eu só vou ser feliz se eu tiver aquilo, eu só vou ser feliz se eu tiver aquele trabalho, eu só vou ser feliz se eu tiver aquela casa. E o problema disso, quando a gente mergulha um pouco mais a fundo, né, nesse hábito, a gente percebe que isso não se sustenta e muito porque, na minha visão, esse outro mundo, essa outra realidade só é perfeita quando a gente não encosta nela de verdade, quando ela tá só aqui na projeção, onde literalmente na tua cabeça nada pode dar errado. Então, quando tu chega de fato nesse dia, tu conquista aquela coisa, cara, tu descobre que por trás dela tem muita frustração, muitas coisinhas chatas que vão acontecer que tu não contava, vários defeitos realmente, e também o fato da jornada, né, de que qualquer coisa que tu queira fazer na tua vida, tu vai ter que abrir mão de outras coisas, muitas vezes coisas que tu gosta e que tu não gostaria de abrir mão, mas que tem que ser feito, e é exatamente o que a Coraline mostra aqui pra gente, essa jornada, né, dela querer coisas novas, não querer abrir mão daquelas coisas, querer viver nesse mundo realmente perfeito dentro da cabecinha dela, e esse choque quando ela se
se depara com uma realidade que não é bem assim. Outro mundo é maravilhoso até ela começar a questionar. E aí entra a proposta da outra mãe, né, de costurar os botões dos olhos, que no filme eles tratam como uma coisa metafórica e tal, como a outra mãe é uma bruxa que ela precisa se alimentar da alma das crianças e os olhos são a janela da alma, né? Mas o conceito, ele vai um pouquinho além disso, que nada mais nada menos do que costurar os teus olhos é tu literalmente abrir mão do teu senso crítico, das tuas opiniões, da tua visão de fato sobre aquelas coisas. Tu fica refém ao que as pessoas dizem o que está acontecendo de fato. E, de novo, mais um ponto que se conecta totalmente com a nossa vida, que é o tanto que a gente costura botões nos nossos olhos em determinados lugares, em determinadas amizades, em determinados relacionamentos, tudo pra só se encaixar, ser aceito e ser abraçado, que é o que a maioria das pessoas procura, né? Atenção, companhia. E por isso tanta gente por aí se enfia em relacionamentos abusivos e tóxicos. E aí fica o principal aprendizado do filme, que é a pergunta: quanto vale a pena pagar esse preço? A outra mãe, ela oferece amor, atenção e carinho, mas tudo isso em troca da lealdade cega. E o filme, ele retrata muito bem isso, né, das relações abusivas, principalmente familiares, que às vezes o que parece cuidado é mais uma prisão, um aprisionamento, uma necessidade de controle de algo que não cabe a você. No fim, o que parece colo é mais uma corrente e, cara, te garanto que é uma das correntes mais difíceis de tu se soltar. E nessa relação com os pais, mais especificamente, né, o que a gente mais vê são pais, pra conseguir controlar os filhos, eles usam uma chantagem emocional, né? Então, se tu não fizer alguma coisa, eles fazem um drama, ai, tu não me ama, ai, não sei o que, ai, não sei o que lá, como se tu devesse alguma coisa pra eles, mas eu não vou entrar no mérito, né, de que ninguém pede pra nascer, a gente só nasce por irresponsabilidade dos outros ou não. E essa coisa da chantagem dos pais me lembrou de um ponto muito, muito forte, assim, que a Coraline é uma criança, mas quem tem que resolver tudo sozinha é ela. Então os adultos, eles estão muito ocupados, alheios ao que tá acontecendo com a própria filha deles. Isso é uma coisa que acontece muito claramente no filme, que é ela sendo empurrada pra amadurecer antes do tempo, né? Lembra que eu falei que é um momento importante pra amadurecer? Sim, mas é pro início da jornada, né? E não o fim, que muitos pais cobram dos seus filhos uma maturidade de já saber lidar com absolutamente todas as coisas. Não é assim, né? E esse é um clássico que acontece na vida de todo mundo de formas diferentes, mas acontece, que é: tu não cresce porque tu quer, tu cresce porque a vida exigiu isso de ti. Independente da tua realidade, de algum jeito tu foi forçado a isso. Um questionamento legal que eu pensei enquanto eu escrevi esse roteiro: a outra mãe constrói tudo na base do que a Coraline gosta, então por isso que o mundo é tão perfeito aos olhos dela, que a gente sabe que é uma versão falsa e manipulada pra ela ter o que ela quer. E aí fica a reflexão, né? Você se reconhece no que as pessoas oferecem pra você, no que seus familiares te falam que é o certo, te falam que tu deveria fazer, enfim. Ou você tá preso numa versão que inventaram de você e que você só foi se adaptando pra agradar essas pessoas. E no fundo, isso acontece muito, em muitos casos, pelo medo da gente ser abandonado. A Coraline só caiu nessa armadilha porque ela tava carente. Tava sozinha, lidando com muitas emoções ruins, sozinha, sem nenhuma instrução. E deu no que deu, né? E quem nunca buscou atenção nos lugares errados só por medo de ficar sozinho, né? Coraline é o meu filme favorito por inúmeros motivos, mas ele especialmente me marcou porque, como eu já falei antes, ele fala com a gente em diferentes fases da nossa vida. Todo mundo já teve algum momento, e vários momentos, não é como se acontece uma vez e nunca mais, não, cara, acho que todo ano, quando eu tô numa situação ruim, eu penso, cara, não era isso que eu imaginei pra mim, sabe? Eu não queria estar passando por isso. Mas o filme te lembra justamente que, beleza, poderia ter acontecido do jeito que tu queria, mas isso vem o preço também, né? E muitas vezes a gente só descobre que não está aberto a pagar esse preço quando a merda já foi feita, né? Isso não significa que tu tenha que se satisfazer com a tua realidade que tu tem hoje. É isso, sabe?
Não. Mas entender a realidade que tu quer realmente evita que tu caia numas cagadas da vida. Ou se você cair, que pelo menos tu tenha coragem e força pra levantar e sair. Porque tu sabe que não era pra te estar. Não é evitando o problema, que ele vai se resolver. A gente fala direto sobre isso aqui no canal. Eu acredito que o verdadeiro crescimento esteja em aprender a construir sentido pra nossa vida dentro do caos. Porque ele nunca vai embora. Ele vem, passa, depois ele vem de novo, passa, e vai ser assim o resto da nossa vida, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Me diga aqui nos comentários como que Coraline mudou a tua forma de ver o mundo, e se tu não assistiu, o que tu tá esperando? Vai assistir, pelo amor de Deus. E claro, se esse vídeo fez sentido pra ti de algum jeito, deixa o like, compartilha com algum fã de Coraline, vai ser incrível eu encontrar fãs de Coraline por aí, e se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!